paixão pela velocidade, seu maior incentivador, o próprio pai, que construiu o primeiro kart quando tinha apenas 4 anos de idade, mas mal sabia que ali estava começando uma das mais brilhantes carreiras do automobilismo mundial. A habilidade do garoto na condução do novo brinquedo impressionou a família. Aos 9 anos, já conduzia jipes pelas estradas precárias dentro das propriedades rurais do pai. Era notável que a vontade de pilotar um carro corria nas veias de Senna. Começou a competir oficialmente nas provas de kart aos 13 anos e terminou como segundo colocado em várias ocasiões. Já mais treinado nos anos de 1977, 78 e 80, ganhou o Campeonato Sul-Americano de Kart e no mesmo ano ganhou o Campeonato Brasileiro. Era um futuro promissor, mas impossível saber que dali sairia um dos atletas mais amados do mundo. Uma carreira como piloto já era esperada. Seu talento nas pistas atraía os empresários das equipes de diversos tipos de automobilismo. Depois de passar pela Fórmula 3, Ayrton começou a chamar a atenção da Fórmula 1, mas foi na Toleman que ele estreou. Levou a pequena equipe a ter resultados jamais alcançados. No final de 1984, ele trocou de equipe, indo para a Lotus. Foi nessa equipe que os especialistas em velocidade começaram a perceber que o novato Ayrton tinha algo diferente, uma vibração especial, uma garra que só mesmo um brasileiro podia ter. Só pela Lotus ele venceu 6 corridas ao longo de 3 temporadas. Mas um susto quase o tirou das pistas precocemente. Recém-contratado pela Lotus, Senna acordou com o lado direito do rosto totalmente paralisado. A primeira impressão que se teve é de que o jovem tinha tido um derrame, mas tudo não passou de uma paralisia facial. Senna fez massagens e usou medicamento à base de cortisona. Teve uma recaída ao dormir no hotel carioca com o ar-condicionado ligado. O piloto só se recuperou totalmente em fevereiro de 1985. A partir daí, sua história seria escrita e ficaria para sempre na memória dos fãs. Tenho certeza que a gente tem tudo vai dar certo. A equipe é uma equipe estruturada, o carro é novo e a gente tem bastante tempo para se ajustar até o início. 1985 vai ser o ano de Ayrton Senna na Fórmula 1. Tomara que você esteja certo, a gente vai lutar para isso. Em 1988, juntou-se a McLaren com o francês Alain Prost, que seria posteriormente o maior rival de sua carreira. O duelo entre os dois pilotos era a rivalidade mais famosa das pistas, mas essa briga rendeu momentos memoráveis para quem gostava de velocidade. Foi nesta mesma temporada que Ayrton Senna mostrou que não era igual aos outros pilotos. Ele estava na pole position e precisava do primeiro lugar no GP do Japão para conquistar o título de 1988. Mas logo na largada, ele confundiu as marchas e caiu para 16º lugar. Começou então a maior atuação do piloto na F1. Debaixo de chuva e um ritmo alucinante, Senna foi ultrapassando seus adversários, até deixar o principal concorrente, Alain Prost, para trás. No mesmo dia, ele conquistou uma vitória, o título e a consagração de um novo mito. Foi assim que ele viveu anos vitoriosos pela equipe. Em 1990, se tornou campeão mundial novamente. Na temporada seguinte, Senna faturou seu 3º título mundial, tornando-se o piloto mais jovem a conquistar um tricampeonato na Fórmula 1. Façanha que ainda mantém até os dias atuais. Nascia assim um ídolo brasileiro, admirado pelo caráter, respeitado pela coragem e consagrado em seu país e no mundo todo. Sua reputação de piloto veloz ficou marcada pelo número de pole positions. No asfalto chuvoso, Ayrton era imbatível. Os brasileiros aguardavam o momento de ver Ayrton acelerar debaixo de chuva. Aqueles segundos eram a redenção de muitos trabalhadores que esperavam a semana toda por esse prazer. Mas apesar de conquistar uma legião de fãs que vibravam junto com ele nas vitórias, surgiram em seu caminho competidores que se tornariam inimigos. É o caso de Alain Prost, por exemplo.
A competição entre Senna e Prost fez rachar a relação entre os dois e culminou em um alto número de acidentes entre eles. A dupla venceu 15 das 16 corridas disputadas e ambos eram da mesma equipe, porém isso não impedia a rivalidade nas pistas. Devido a essa inimizade com Prost, Senna começou a ter problemas também com a presidência da McLaren. Foi a partir de 1992 que a Williams-Renault dominava amplamente a competição, tanto é que o campeão da temporada foi outra inimizade de Ayrton, o piloto Nigel Mansell. Mas o que surpreendeu de verdade naquela temporada foi o enrosco que o piloto brasileiro teve com o jovem Michael Schumacher. Durante o Prêmio da França, após a largada, Senna ia contornar a curva Adelaide, quando de repente foi atingido por Schumacher. Sem condições de sair do local, Senna abandonou a corrida prematuramente. Antes de começar a segunda largada, o brasileiro sem o macacão foi até o grid onde estava posicionado o carro do piloto. O tricampeão brasileiro queria conversar rapidamente com ele antes de dar entrevistas para a imprensa. Embora Senna quisesse uma conversa amigável com Schumacher, o próprio alemão não quis dialogar naquele momento. Sem muito o que fazer, Senna deixou o local, pulou a mureta da pista e foi embora, deixando a imprensa internacional que estava ao seu redor sem maiores explicações. Descontente com as falhas da equipe no fim do ano de 92, Ayrton cogitou a hipótese de ir correr na Fórmula Indy. Sem renovar com a McLaren e sem acertar com a Williams, o piloto viajou com Emerson Fittipaldi até Phoenix, no Arizona. No entanto, assinou com a McLaren e continuou na Fórmula 1. Mesmo insatisfeito com a McLaren, Senna conseguiu terminar a temporada de 1993 como vice-campeão, vencendo 5 corridas. Mas isso não o fez continuar na equipe, porque todas as crises já o tinham desgastado. Após o final da corrida, o telão do autódromo de Suzuka mostrou insistentemente a imagem do acidente e tudo o que aconteceu na tentativa de Senna voltar à pista. E foi observando essas imagens que os comissários de prova concluíram que, por não ter Senna percorrido normalmente a chicane na sua volta à pista, ele havia infringido o artigo 56 do regulamento da FIA. To be very honest, I mean, I'm quite happy to leave because I think it becomes absolutely impossible to work with Ayrton, and that's a good end of championship. Ele preferiu negociar sua transferência para a Williams em 1994. Todos aguardavam uma nova era para a Fórmula 1. Senna viu no ano de 1994 uma chance para o reencontro com o título mundial, até porque teria novamente nas mãos o melhor carro da categoria. A ansiedade dos chefões do automobilismo e a esperança do que emanava dos brasileiros fazia Senna só pensar em vencer, mas a temporada não começou muito produtiva para o piloto. Até o GP de San Marino, Senna não havia pontuado. Por isso, havia uma pressão natural sobre os ombros do principal piloto, Ayrton Senna da Silva. San Marino era o terceiro grande prêmio de 1994. Antes, a Fórmula 1 já havia passado por Interlagos no GP do Brasil e também pelo Japão, no Grande Prêmio do Pacífico. Nessas duas etapas, Senna conquistou a pole position, mas abandonou em ambas as corridas. O público andava apreensivo com o desempenho de Senna e notava seu desespero e ansiedade para vencer o quanto antes. Em São Paulo, tudo deu errado por problemas mecânicos. No Japão, devido a uma batida. Definitivamente a fase não parecia estar carregada de boas energias. Imola representava o começo da reação, mas o contrário do esperado aconteceu. O circuito revelou ser um dos mais inseguros da temporada. Logo na sexta-feira, durante os treinos livres, Rubens Barrichello, da Jordan, bateu forte na barreira de pneus, mas felizmente não sofreu grandes ferimentos. Acho que eles têm que mudar, possivelmente afastar muito mais as curvas, tem muito espaço e se tiver que gastar dinheiro eles vão ter que fazer. Aquele trágico fim de semana estava apenas começando. Ninguém podia imaginar como tudo
iria terminar. No sábado, o austríaco Roland Ratzenberger não conseguiu dominar seu carro e bateu com violência na curva Villeneuve após perder uma das asas. O piloto foi levado ao hospital, mas faleceu minutos depois. A morte de Roland abalou todos os envolvidos naquela corrida. O estado emocional dos pilotos estava muito comprometido após um acidente e uma morte. Senna tinha um comportamento estranho, estava quieto, com um olhar perdido, como se pressentisse que algo pior pudesse acontecer. Diante desses dois acidentes, Ayrton começou um movimento junto aos pilotos para melhorar as condições de segurança e também reconsiderar a possibilidade de ele correr em Imola. Será que, de repente, depois de tanto sucesso, está na hora de dar um tempo? Essa foi a primeira morte de um piloto na pista em 10 anos, desde que a FIA, Federação Internacional de Automobilismo, adotara sérias medidas de segurança. Senna convenceu os oficiais de pista a levá-lo ao local do acidente para ver ele mesmo o que poderia ter acontecido. E essa ousadia lhe custou mais uma advertência e algum desgaste na sua atribulada relação com a FIA. Senna passou o final da manhã reunido com outros pilotos, determinado a recriar a antiga comissão de segurança dos pilotos, a fim de melhorar a segurança na Fórmula 1. Como um dos pilotos mais velhos, ele se ofereceu para liderar esses esforços. Apesar de tudo, ele e todos os outros concordaram em correr. Mesmo a contragosto, Ayrton se sentou no carro. A imagem do seu rosto revelava que o que se passava na cabeça dele não era algo que refletisse alguma tranquilidade ou segurança. O brasileiro conquistou a pole position para a corrida de domingo. Durante a prova, a principal ameaça à Senna era Michael Schumacher, mas Ayrton abriu o que seria a sua última volta. A curva Tamburello bateu a 200 km por hora contra um muro de concreto. Senna na frente, Schumacher em segundo. A diferença de Ayrton Senna para Ferrari, Schumacher é de 682 milésimos. Ayrton Senna já crava a volta mais rápida. Epa, Senna batendo, vamos ver. Olha só, um acidente violento. Houve um silêncio que permaneceu eterno durante a transmissão logo após a batida. Esse silêncio só foi interrompido pelo movimento leve da cabeça de Senna. Mexeu. Graças a Deus, houve um movimento na cabeça de Ayrton Senna. Naquele momento, o mundo que assistia tudo pela televisão imaginou que o ídolo estivesse bem, mas isso foi uma ilusão. Talvez aquele movimento tenha sido o último de Ayrton Senna da Silva. Ele recebeu os primeiros cuidados médicos ainda na pista e, em seguida, foi levado para o hospital de Bolonha. Poucas horas depois, todos recebiam a notícia de que ele não havia resistido e tinha nos deixado. A notícia ecoou em todos os cantos do planeta. O dia de sua morte foi regado de muito mistério espiritual. Em um documentário sobre a vida do piloto, por exemplo, sua irmã Viviane Senna revelou que antes de correr, ele abriu a Bíblia em uma página que dizia: naquela manhã, quando ele acordou, pediu a Deus para falar com ele. Outro fato atípico foi protagonizado pela sua então namorada e apresentadora Adriane Galisteu, que no dia da corrida contou que pediu ao piloto para não competir, mas seu pedido foi em vão. Afinal, mesmo amando Galisteu, sua paixão pela velocidade e pela vitória era algo incontrolável. Até mesmo os profissionais do jornalismo e do esporte, acostumados a fortes emoções e a noticiar fatos tristes, não souberam lidar com a morte de Senna.
Isso causou uma comoção enorme entre apresentadores e âncoras de telejornais. A justiça italiana ainda não liberou o corpo do piloto Ayrton Senna para que ele possa ser trazido de volta ao Brasil. Ayrton tornou-se um ídolo em todo o mundo e, para os brasileiros, sinônimo de herói e motivo de orgulho, principalmente quando exibia a bandeira brasileira após uma vitória. É toda uma vida dedicada a esse de um gênio do esporte internacional. Não era admirado apenas pelo seu talento nas pistas. Tinha outro dom, de conquistar as pessoas ao seu redor, com seu jeito sereno e o ar de querer sempre a justiça. I'm very excited. Congratulations. You know who that is? Senna, right? All right. The winner of the Grand Prix. Well, the best. The best? You want to see it again? Yeah, that's long as you're here and my mom's not good TV too. Yeah, I'll play. Senna fez o bem para inúmeras pessoas e sempre quis usar de sua imagem e seu poder financeiro para ajudar os necessitados, sem ter a intenção de receber nada em troca, muito menos publicidade. Apesar de sua fama, Ayrton jamais perdeu a humildade, nem se deixou deslumbrar pelo poder e prestígio que conquistou ao longo da vida. A fé inabalável e a preocupação com seus semelhantes era uma das características principais de sua personalidade, e Senna sempre pagou um preço alto por lutar pelos ideais em que tanto acreditava. Ajudou constantemente diversas instituições de caridade, exigindo apenas que nada fosse divulgado. Todas as pessoas íntimas de Ayrton guardavam a mesma impressão. Ele detestava a possibilidade de seus gestos de caridade serem interpretados como promoção pessoal. Foi descoberto que ele havia doado em segredo uma quantia muito grande de sua fortuna pessoal, cerca de 400 milhões de dólares, para ajudar as crianças carentes. Pouco antes de sua morte, ele criou a estrutura de uma organização dedicada às crianças pobres brasileiras, que mais tarde se tornou o Instituto Ayrton Senna, fundado em 1994 por desejo do tricampeão de Fórmula 1. O Instituto trabalhava para desenvolver o potencial das novas gerações, ajudando estudantes a ter sucesso na escola e formar cidadãos capazes. E começa agora. Acelera a ceninha. Vocês viram? Acabei arrumando como ele também vindo correndo. Na vida amorosa, Senna sempre procurou ser muito discreto. A vida íntima de Ayrton sempre foi pouco exposta. Quando perguntavam a ele sobre relacionamentos, sempre respondia, mas tentava manter sua intimidade muito bem protegida. Por ser muito focado na carreira, Senna teve poucos relacionamentos sérios e breves casos com mulheres. Casou-se com Liliane Vasconcelos Souza, amiga de infância e namorada na adolescência lá do Jardim Tremembé. Os dois chegaram a viver juntos na época em que o piloto competia pela Fórmula 4, mas a união durou apenas 8 meses. Após o divórcio com Liliane, Senna se envolveu em 1984 com Adriane Yasmin, na época com 15 anos. O relacionamento durou até o final de 1988. Depois teve rápidos casos com diversas mulheres, especialmente modelos, como Patrícia Machado, Vanusa Spindler e Marcela Prado, que chegou a dizer que a filha que tinha tido era do piloto. Logo, tudo foi desmentido após exames que comprovaram que Ayrton Senna não era pai da menina. Depois de ir a uma danceteria em São Paulo, sua vida amorosa mudou. Lá ele conheceu a mulher que se tornaria sua última e fiel companheira, a jovem Adriane Galisteu. Apesar do relacionamento ter durado pouco mais de um ano, porque foi bruscamente interrompido pela morte de Senna,
A paixão dos dois era incontestável. Chegaram a morar juntos e Adriane deixou a sua carreira de lado para acompanhar o namorado nas corridas pelo mundo afora. Tudo valeu a pena. Galisteu viveu ao lado do piloto momentos intensos, experiências que nunca tinha vivenciado e conheceu o amor de perto. A dura perda do namorado fez com que Adriane se tornasse forte o suficiente para também chegar ao estrelato e se manter por lá com muita dignidade. Muitas lições, com certeza, vieram de Ayrton. Era assim que ela o chamava.